Muito bem, coloque as mãos na cabeça e vire pra lá. Meu Deus. Temos que contar isso pra todos. Veja só. Faça o que eu tô mandando. Arthur, por que fez isso? O homem mandou limpar. Ah, bom. Esse é ninguém mais, ninguém menos do que John Rambo. Ele é um veterano da Guerra do Vietnã. Aqui nós vemos ele caminhando até uma casa à beira do lago em busca de um antigo colega chamado Delmar Barry. Mas quando ele chega na casa, ele é atendido pela esposa dele, que agora é viúva. Seu amigo Delmar teve complicações com um câncer e se foi há mais de um ano. A origem da doença de Delmar ainda é desconhecida, mas aparentemente ele foi exposto a uns gases tóxicos durante a guerra e teve dificuldades para sobreviver depois de ser liberado. Cheio de tristeza, Rambo lamenta a perda e dá à viúva do seu amigo uma foto de Delmar com ele e o restante dos combatentes também. Ele pega a estrada a pé e caminha por horas até chegar a um pequeno vilarejo chamado Hope. Cansado, ele planeja se hospedar em algum hotel barato e comer alguma coisinha, mas a aparência dele tá meio desgrenhada, né? Com esse cabelão e o casaco no estilo militar, faz alguém prestar atenção nele. Esse é Will Teasel, o paranoico xerife da cidade que pretende ficar de olho naquele forasteiro esquisitão. Não demora muito pra Will perceber Rambo na porta do seu vilarejo e ele é então levado de volta pra fora daquele local, enquanto o xerife explica que não quer saber de vagabundos e baderneiros na sua jurisdição. Mas apesar disso, Rambo ignora o aviso do xerife e volta pra cidade de novo. Will fica irritado com a insistência daquele intruso e prende Rambo por desacato, prática de mendicância e porte de objeto cortante. Nada faz sentido, exceto pelo facão que Rambo usava pra caçar. Mas Will é o xerife, né? Então ele pode usar a lei como quiser. Quer dizer, não pode, mas usou. Durante o seu tempo na delegacia, Rambo se recusa a dar umas informações pessoais para os policiais. Ele parece estar em outro mundo enquanto olha pelas grades de uma janela. Nesse instante, ele começa a se lembrar de uma cena que aconteceu com ele. Rambo estava preso em algum lugar subterrâneo enquanto algumas pessoas jogavam água nele pelas grades do alçapão. Quando um dos policiais tenta arrancar um colar que ele tinha no pescoço, Rambo segura a mão deles fortemente. Nesse momento, o cruel chefe de polícia chamado Galt pega o porrete e ameaça bater em Rambo se ele tentar alguma coisa. Mais do que isso, ele começa a obrigar Rambo a preencher os documentos e a falar com ele. O policial consegue tirar o colar de Rambo e assim descobrem que ele é um combatente. Depois de tirar as impressões digitais de Rambo à força, os policiais levam ele para uma cela e começam a punir ele de um jeito bem severo. Rambo é ordenado a tirar as roupas, enquanto Galt espera para bater nele com o porrete. Depois disso, Galt manda outro colega policial molhar Rambo com uma mangueira de incêndio para fazer as feridas arderem. Depois eles tentam fazer a barba de Rambo com uma navalha muito afiada. Rambo, sentindo que seria ferido de novo, encontra o melhor momento para derrubar todos os policiais com seus movimentos letais. Ele rapidamente consegue recuperar a sua faca, então ele rouba uma motocicleta na estrada e faz a sua fuga. Will persegue ele na sua viatura pelas estradas montanhosas até a floresta, mas a moto consegue driblar facilmente a estrada irregular. Já Will não tem a mesma facilidade e derrapa a viatura em uma das curvas. O carro desliza ladeira abaixo e capota. Mesmo assim, ele sai ileso do carro e agora com mais raiva do Rambo. Falando nele, a moto que vencia facilmente o terreno desnivelado encontra um obstáculo também. Rambo quase capota junto com a moto quando tenta subir uma rampa lisa. Ele abandona a motocicleta e corre para a floresta. Enquanto isso, Will organiza uma equipe de busca equipada com todo tipo de armamento. Sejam eles cães farejadores, atiradores de elites, até um helicóptero pra você ter uma ideia. Velho, fico pensando que insano, mano. O cara só queria um lugar pra comer e dormir. Do nada, aí os polícias cismam com ele e agora ele é foragido perigoso. Rambo encontra uma lona velha e faz uma roupa especial pra se camuflar e se proteger da água enquanto escala a parede rochosa de uma cachoeira. Galt avisa ele enquanto está sobrevoando a área em um helicóptero e abre fogo. Rambo escuta o barulho dos pipocos unindo na sua orelha. Sem escolha, ele pula e cai entre as árvores que amortecem a queda. Bom, pelo menos um pouco, né? Com a queda, ele fica com o braço ferido. Enquanto Galt está atirando, Rambo se esconde atrás de uma árvore. Depois de perceber que se defender só estava fazendo ele levar chumbo ainda mais, ele decide partir pro ataque. E agora é que o negócio começa. Rambo atira uma pedra em direção ao helicóptero, fazendo o para-brisa quebrar e fazendo o piloto perder o controle por alguns momentos. Galt acaba perdendo o equilíbrio e cai nas pedras. Menos um para atacar o nosso querido Rambo. Depois de toda essa maluquice, Rambo estanca a ferida do seu braço e tenta se entregar. Na visão dele, Galt sofreu um acidente fatal
fatal que poderia ter sido evitado, mas os policiais responderam com tiros contra Rambo, que é forçado a voltar para a floresta. Pouco depois, Will recebe uma comunicação via rádio de um colega oficial da base. Essa comunicação revela que o homem que eles estão perseguindo é John Rambo, um veterano do Vietnã e ganhador da medalha do Congresso. Essa revelação deixa os homens com medo, mas Will por alguma razão está decidido a acabar com o Rambo. Ele então lidera seus homens em uma caçada na floresta fechada, mas a sua equipe teme que o nosso querido Rambo possa potencialmente reverter os papéis e começar a atacar ferozmente como supostamente fez com Gaut. E, bom, eles estavam certos. Rambo consegue neutralizar a pequena e desorganizada equipe de polícia usando táticas de guerrilhas não letais e armadilhas. Ele fere gravemente todos os homens. Will é o último de pé. Rambo, fortemente camuflado, aparece de repente com a sua faca e pressiona um objeto contra a garganta de Will. Ele ameaça o xerife para desistir da perseguição, ou então ele dará uma guerra que eles não vão acreditar que terão. Com essa mensagem de advertência, Rambo se afasta de volta para a floresta, segurando um radiocomunicador de um dos homens feridos. Mais tarde vemos que um acampamento base é montado perto desse local. Tanto a patrulha estadual quanto a guarda nacional são convocados para ajudar Will a capturar Rambo. Caraca, o bicho era mais procurado que o Lázaro, filho. Acabei de descobrir que o Lázaro se inspirou no Rambo. Pra fugir, pelo menos, né? Pra fugir. Um dos policiais é visto transmitindo uma mensagem pra Rambo, que tá ouvindo do outro lado através do rádio que ele roubou. O oficial menciona que ele foi cercado por todas as direções pelas forças deles. Pouco depois, o coronel das Forças Especiais dos Estados Unidos, chamado Sam Troutman, chega ao acampamento base, se apresentando como mentor de Rambo e ex-comandante. Ele diz ao xerife que Rambo foi treinado para sobreviver em ambientes hostis e enfrentar números superiores em combate. Como resultado, Sam recomenda que Rambo seja permitido escapar para a próxima cidade, a fim de desarmar a situação e então ser permitido se render pacificamente. No entanto, Will, que está confiante de que Rambo está em desvantagem numérica, se recusa a ouvir o conselho. Após isso, Will pede para Sam que fale com Rambo através do rádio e tenta convencer ele a se entregar. No entanto, Rambo se recusa a se entregar. Ele, em vez disso, condena Will e seus homens por seus abusos. Após isso, Rambo desliga o rádio. Mas sem ele saber, os homens de Will conseguiram rastrear a sua localização na montanha nesse momento. Enquanto isso, na floresta, Rambo usa todas as suas habilidades de sobrevivência. Ele consegue caçar um porco selvagem depois de fazer uma lança com seu fiel e inseparável facão. Ele entra em uma mina abandonada, acende uma fogueira para cozinhar a sua refeição e dá uma descansadinha durante a noite. O dia nasce novamente e a Guarda Nacional cerca a entrada da mina abandonada, encurralando Rambo. Ignorando as ordens de Will para esperar a sua chegada, os guardas começam a disparar em direção à mina. Rambo tá lá dentro enquanto espera o melhor momento de fugir. Os soldados dão ordens para ele se entregar, mas Rambo ignora tudo isso. De repente, eles disparam uma bomba que faz a entrada da mina desabar. Rambo foge no último segundo e consegue escapar da explosão. Acreditando que mataram Rambo, os guardas começam a comemorarem a sua vitória. No entanto, os perseguidores não sabem que ele conseguiu sobreviver, escapando mais fundo no túnel. Lá dentro, Rambo encontra algum combustível antigo e queima pedaços de suas roupas para criar uma tocha improvisada. Ele ainda consegue usar as chamas da tocha para encontrar uma saída para a superfície, seguindo a direção do vento. Depois disso, ele se aprofunda nas cavernas da mina em busca de uma saída. Lá ele se depara com alguns ratinhos famintos que tentam devorar ele vivo. Depois de algum tempo de caminhada pelos lugares mais improváveis, Rambo finalmente encontra uma saída. Mesmo assim, ele se mantém prevenido e se esconde dos policiais que perseguem ele. Em pouco tempo, ele sequestra um caminhão de carga do exército dos Estados Unidos, que parece estar transportando uma metralhadora e munição suficiente. Ele joga o motorista para fora, atravessa um bloqueio rodoviário e volta para a cidade. Será que o homem é tão macho assim? O homem é foda, patroa. Algum tempo depois, o motorista do caminhão comunica a sobrevivência de Rambo aos policiais. Will fica irritado com a notícia e ordena para os seus oficiais que eles tragam a cabeça dele logo em uma bandeja. Mais tarde, Rambo é avistado por alguns policiais que começam a perseguir ele no caminhão. No início, Rambo tenta ignorar a perseguição, mas quando os policiais começam a disparar nele, ele fica com raiva e começa a fazer manobras de colisão. Ele bate contra eles e tenta jogar a viatura para fora da pista. Bom,
A manobra dá certo. Depois de dar uma trombada lateral, a viatura se choca com um carro estacionado e explode. Mas a calmaria durou pouco. Pouco depois disso, Rambo encontra um grupo de policiais bloqueando a estrada bem na frente, mas dessa vez, ao invés de colisão lateral, ele acelera o máximo que ele pode e mesmo recebendo disparos, ele atropela tudo e todos que tiverem na sua frente. Em um esforço para distrair os policiais, Rambo explode um posto de gasolina antes de usar a metralhadora que ele acabou de pegar anteriormente. Quando os policiais aparecem, um tiroteio se inicia no vilarejo enquanto todos os moradores correm assustados. Vendo que transformou a cidade em um campo de batalha por causa de um probleminha pequeno, Will avisa todos os residentes que eles fujam dali e se abriguem em algum lugar seguro. Após isso, ele se prepara para ir atrás de Rambo, mas ao mesmo tempo ele é abordado pelo coronel Sam. O coronel tenta convencer o xerife Will de que ele tá arrumando um problema jamais visto e que isso vai custar caro. Will não quer admitir que a sua perseguição já foi longe demais e permanece determinado, então ele se arma e sobe até o telhado do prédio. Ele tá cego de raiva e quer encerrar tudo de uma vez por todas. Enquanto isso, nosso querido Rambo tá usando a sua experiência em táticas de guerrilha. Ele desativa a maioria dos transformadores de energia da cidade, fazendo a escuridão lamber tudo que podia ser visto. Pouco depois, ele também invade uma loja de artigos esportivos localizada perto da delegacia de polícia e consegue espalhar pólvora e munição pelo chão. Em instantes ele consegue incendiar todo o espaço e distrair os policiais. Ô louco, o cara é zica. Em certo momento, Rambo aparece no telhado e Will consegue enxergar ele. Então, cuidadosamente, ele entra pela delegacia de polícia e sobe no telhado para ficar frente a frente com o Rambo. Sabendo que o xerife está posicionado no telhado, Rambo se esquiva sob o teto de vidro e traça uma carreira de fogo para levar Will até uma emboscada. Tudo funciona exatamente como ele planejou. Will segue a trilha e dispara. Rambo dispara de volta nele quando ele percebe de onde vem o ataque. Ferido, Will cai pelo teto de vidro rolando pelo chão. Rambo então pisa nele e tá prestes a finalizar o xerife ali mesmo, mas de repente Sam chega a tempo e consegue impedir que Rambo acabe com Will. Sam avisa Rambo de que não existe meio de escapar vivo dali, pois ele será morto, a menos que se entregue. Para conseguir convencer Rambo, Sam lembra ele que ele é o último sobrevivente da sua unidade de elite. Ele não quer que Rambo acabe dessa maneira, então no meio da sua conversa a delegacia de polícia é cercada pela força policial armada, mas Sam ordena que eles não disparem. Nesse momento, Rambo desabafa, revelando os horrores da guerra e as suas experiências traumáticas. Ele fala sobre a agonia de testemunhar seus colegas de campo falecerem bem na sua frente, no tempo que eles estavam combatendo no Vietnã. Por causa disso, ele é incapaz de conseguir um emprego devido ao transtorno de estresse pós-traumático que ele desenvolveu. Rambo também fala sobre o tratamento horrível que ele recebeu dos seus compatriotas americanos quando ele voltou para casa. Ele afirma dolorosamente que ele foi esquecido pelo país, apesar de ter se sacrificado tanto pelos Estados Unidos. Rambo não entende como no exército ele era um herói de guerra, mas de volta à América nem mesmo podia ser contratado para trabalhar em um estacionamento. Emocionado, ele começa a chorar enquanto fala do fim estúpido que os seus companheiros tiveram, especialmente de um deles que teve um fim trágico nas mãos de um soldado vietnamita, que nem tinha idade para entender o que estava fazendo. Após chorar feito uma criança na frente de Sam, Rambo finalmente se entrega e é levado sob custódia das autoridades federais. Enquanto isso, Will é atendido por paramédicos e transportado para o hospital em uma ambulância. O filme termina com nosso querido Rambo sendo escoltado para fora da delegacia de polícia e para uma van policial. Esse foi o recap do filme de 1982 chamado Rambo Programado para Matar. Espero que você tenha gostado, porque eu gostei. Curta e se inscreva nesse canal. A minha nota para esse filme não podia ser outra, é 10. Tô deixando esse outro vídeo aqui para você ver também, que eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado por assistir, eu sou o Henrique, um abraço, um beijo, um cheiro. Falou. Ah, e lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. Ô, Discord, maldito.